terceiro ano, bom dia! As nossas atividades de hoje serão no nosso livro de atividade da disciplina de português, nas páginas 10 e 11 e também nas páginas 14 a 16. Vamos começar com a atividade lá da página 10, vamos lá? História em quadrinhos. Leia a história em quadrinhos e responda a questão a seguir. Revelação. Oba, hoje eu tenho o dia todo para cuidar do jardim. Tum! Ei, cuidado aí! Quer acabar com minhas flores, é? Por que vocês estão olhando assim? Hoje, com essa goleira, a gente não perde. Muito bem, turma. Agora vamos responder as atividades relacionadas a essa história em quadrinho. Vamos lá? Qual é o título dessa história em quadrinhos? Então, tá bem destacado aqui. O título é Revelação. Então, escreva na questão 2. Revelação. Quem são os personagens? Nós temos três personagens. Nós temos o menino maluquinho, a Julieta e o Bocão. Muito bem, turminha. Agora vamos para a questão 4, lá na página 11. Vamos lá? Que elementos característicos desse gênero aparecem nessa história? Então, o que você pode perceber nessa história de quadrinho? Nós temos a Julieta, o menino maluquinho, que são os personagens, temos os balões da fala dos personagens e temos também os quadrinhos, certo? Então, escreva lá na questão 4. Aparecem quadrinhos, personagens, balões e onomatopeias, certo? Muito bem. Questão 5. A história tem esse título porque os meninos reconhecem que Julieta é uma excelente goleira ou descobrem que Julieta é uma boa jardineira. Então, tem esse título porque eles reconhecem que Julieta é uma excelente goleira. Vocês viram como ela conseguiu pegar a bola? Muito bem. Questão 6. Como eles perceberam isso? Julieta pega prontamente a bola que os meninos jogam sem querer em seu jardim. Então, eles jogaram a bola e ela conseguiu pegar a bola rapidamente. Vamos agora para a próxima questão. Questão 7. Releia este quadrinho. Tum. A onomatopeia tum representa o chute dado na bola ou o susto de Julieta? Então, representa o chute dado na bola. B. Observe o balão presente no quadrinho. Que tipo de balão é esse? Este balão aqui, ó, com ponto de exclamação. É um balão de fala ou um balão de pensamento? É um balão de pensamento, ela está pensando. O que significa o ponto de exclamação nesse balão? Então, o que significa o ponto de exclamação no pensamento de Julieta? Significa que Julieta ficou alerta após ouvir o chute. Então, questão 8. Observe as expressões faciais de Julieta. O que elas indicam? O primeiro balão, ela está sorrindo, então ela está alegre, ela está feliz. Então, indica alegria e felicidade, certo? E este segundo balão? Ela está pensativa, ela está com dúvida. Então, esse balão representa dúvida. Muito bem, turminha. Vamos agora para a atividade lá da página 14. Vamos lá? Tempos verbais, pretérito e futuro. Releia o trecho da entrevista. Ela me contou dos personagens que inventavam uma história de uma onça banguela que perdeu os dentes tentando morder o tatu, que tinha a casca muito dura. Então, turma, a que situação se refere esse trecho? Então, vamos descobrir? Esse trecho se refere ao momento em que Rodrigo Bueno ouviu uma escritora do livro infantil falar sobre sua obra em uma feira de livros, certo? Então, essas informações você vai encontrar lá no texto da página 12, certo? Indique na linha do tempo a idade do entrevistado, a idade de Rodrigo Bueno, quando essa situação aconteceu. Então, lá na página 12 e 13 tem um texto e você irá descobrir a idade do entrevistado, a idade de Rodrigo Bueno na época. Então, de acordo com o texto, a idade dele é 11 anos, certo? Tem essa informação lá na página 13, ok? Muito bem. Letra C. Observe os verbos em destaque no trecho. Eles indicam ações que aconteceram no pretérito, no presente ou no futuro. Então, aqui nós temos contou, inventava, perdeu e
tinha. Então, isso são ações que aconteceram no pretérito. Para indicar que determinadas ações já aconteceram, utilizamos o tempo verbal pretérito. Coisas que já aconteceram, coisas do passado, certo? Muito bem, vamos agora para a próxima questão. 17. Leia esse outro trecho. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno fala sobre a sua grande paixão, história em quadrinho. Sublinhe a forma verbal da frase. Então, vocês irão sublinhar a palavra fala, certo? Vocês irão sublinhar a palavra fala. Ele está falando de um acontecimento que está acontecendo agora. Então, ele está dando uma entrevista. Então, vamos lá. Letra B. Nesse contexto, a forma verbal que você sublinhou indica que a fala do quadrinista ainda será apresentada. A ação expressa pela forma verbal faz referência ao tempo pretérito, ao passado, ao presente ou ao futuro. Então, ela expressa o presente, é algo que está acontecendo, certo? Letra C. Reescreva o trecho conjugando o verbo no tempo futuro. Vocês irão reescrever esse trecho aqui. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno fala sobre sua grande paixão em história em quadrinho. Vocês irão usar o tempo verbal do futuro, certo? Então, ficará desta forma. O quadrinista paulistano Rodrigo Bueno falará sobre sua grande paixão, história em quadrinhos. Então, você irá substituir a palavra fala por falará, algo que ainda irá acontecer, certo? Muito bem, próxima questão. Para indicar que determinadas ações ainda acontecerão, utilizamos o tempo verbal futuro. Então, vamos lá, gente. Analise as frases a seguir e indique a forma verbal que completa cada lacuna adequadamente. Então, vocês irão completar as lacunas da questão 18 com a forma verbal correta, certo? Completando as lacunas adequadamente. Então, meus tios chegarão ou chegaram amanhã à cidade? Então, amanhã é futuro, algo que ainda irá acontecer. Então, a forma correta que você irá completar a lacuna é chegarão, com ão. Quando a palavra termina com ão, ela está se referindo ao futuro, certo? Então, você irá completar esta lacuna com a palavra chegaram, certo? Letra B. Eles jogarão futebol no domingo passado. Então, eu estou falando de algo que já aconteceu. Então, jogarão com ão se refere ao futuro e jogaram com M se refere ao passado. Então, a alternativa correta é jogaram. Foi algo que já aconteceu, certo? Letra C. Na próxima sexta-feira, Janaína e Roberto viajarão ou viajaram para Recife? Então, na próxima sexta-feira, algo que irá acontecer ainda. Então, eles viajarão, certo? D. Ana e Carla voltarão ou voltaram ontem da escola? Então, elas voltaram, foi algo que já aconteceu. Então, se refere ao passado. Eles gostarão ou gostaram muito do filme que será lançado na semana que vem? Então, algo que ainda irá acontecer. Então, eles gostarão do filme que será lançado, certo? Depois que vocês marcaram X, complete as lacunas corretamente, certo? Próxima questão, vamos lá? 19. Leia a frase a seguir, extraídas da entrevista, e sublinhe as formas verbais. Depois reescreva as frases conjugando os verbos no tempo futuro, certo? Então, tive muita sorte nesse sentido. Então, foi algo que aconteceu. Mas você irá reescrever essa frase com o tempo verbal futuro, certo? Então, era ir lá ficar dessa forma. Terei muita sorte nesse sentido. Então, a frase estava escrita no passado, agora você irá reescrevê-la com o tempo verbal futuro, certo? Próximo. Conheci pessoalmente a Cissa Fittipaldi. Então, a frase irá ficar desta forma. Conhecerei pessoalmente a Cissa Fittipaldi. C. Não lia muito quadrinhos.
Não lerá muito quadrinhos. D, acho que tive uma porção de motivações. Acho que terei uma porção de motivações. Então, nós reescrevemos todas as frases no tempo verbal do futuro, certo? Muito bem, turminha. Agora vocês irão responder a atividade lá da página 16. Vocês irão utilizar o material de apoio, certo? E vocês irão colar essas figurinhas embaixo de cada informação corretamente, certo? Falando sobre os tempos verbais. Você irá ler cada legenda e irá colar as imagens, certo? No quadrinho correto, ok, turminha? Muito bem, turma. Essas foram as nossas atividades de português de hoje. Até a próxima e tchau, tchau.